Olá, bom, saúde, segurança, educação. A gente sempre ouve falar desses serviços, né? Mas como é que eles realmente chegam até as pessoas? A resposta, olha, tá na organização da máquina do governo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. O projeto, a planta baixa por trás de tudo isso. Sabe, essa é uma pergunta que muita gente se faz. A estrutura do governo às vezes parece uma verdadeira caixa preta, não é? Um labirinto de siglas, de departamentos. Mas e se existisse um manual de instruções para tudo isso? Um verdadeiro projeto por trás dessa complexidade toda? É isso mesmo. A ideia aqui é pensar nessas leis e decretos não como textos complicados, mas como se fossem as plantas de um arquiteto. Elas desenham cada peça da engrenagem do Estado, definindo o que cada uma faz e, claro, como elas se encaixam. Então, vamos começar com o nosso primeiro projeto, a Lei Complementar 741 de Santa Catarina. Vamos pensar nela como a planta baixa fundamental, sabe? Aquele documento que desenha toda a estrutura do poder executivo do Estado. Falando de um jeito mais simples, essa lei é basicamente o quem é quem do governo. Ela cria e dá nome a todas as secretarias, a todos os órgãos e diz exatamente qual é a função de cada um. É um mapa oficial da máquina pública. E para a gente entender esse mapa, a primeira coisa que a lei faz é dividir tudo em dois grandes grupos. Essa distinção é talvez a mais importante para a gente compreender como o poder é distribuído ali dentro. Vamos dar uma olhada nesses dois braços. A administração direta, a gente pode pensar nela como o sistema operacional do governo, o núcleo central de tudo. Já a indireta seria como os aplicativos especializados que rodam com mais autonomia para executar tarefas bem específicas. Então, o ponto-chave é o seguinte: a administração direta é tipo o cérebro da operação. É ali que as grandes decisões, as políticas, são formuladas. Já a administração indireta representa os braços e as pernas. São aquelas entidades com mais liberdade, como autarquias, empresas públicas, que realmente botam a mão na massa em áreas bem específicas. E agora, olha só que interessante. Aqui a coisa fica bem concreta. A Secretaria da Saúde, da Educação, da Segurança Pública, todos esses nomes que a gente vê no jornal fazem parte da administração direta. São como se fossem os ministérios do Estado, sabe? A linha de frente dos serviços que são essenciais para todos nós. Ok, mas ter uma estrutura toda organizada é só metade da história. A grande questão é, para que serve tudo isso? Vamos focar agora numa das áreas mais importantes para a gente ver como essa estrutura se conecta com o propósito final. Pois é, por que ter todas essas secretarias, todas essas regras? Qual é o objetivo de verdade? A resposta para essa pergunta nos leva a um segundo projeto que é tão ou até mais importante que o primeiro. Pensa comigo. Se a Lei 741 é a planta da estrutura do governo, a Lei 8080 é o projeto de como um dos serviços mais críticos de todos, a saúde, deve ser entregue a cada cidadão em todo o país. E essa frase, ela resume perfeitamente a missão. Isso aqui não é só uma frase bonita, não. É a base legal de todo o sistema. Ela estabelece que saúde não é um favor, é um direito. E que o Estado tem o dever, a obrigação de garantir esse direito. E para garantir esse direito, a Lei do SUS foi construída em cima de 3 princípios fundamentais. Eles são como o código de ética do sistema, as regras de ouro que devem guiar cada ação que é tomada. Universalidade, bem simples, é para todo mundo, sem exceção. Integralidade, quer dizer que o sistema tem que cuidar da pessoa como um todo, desde a prevenção até uma cirurgia super complexa. E equidade, bom, equidade garante que o tratamento seja justo. Isso significa, por exemplo, dar mais atenção e recursos para quem mais precisa, para que todo mundo tenha a mesma oportunidade de ter saúde. Certo, mas como é que a gente transforma esses princípios tão grandiosos em realidade? O projeto do SUS define uma arquitetura de responsabilidades que são compartilhadas. Não é uma pessoa só ou um órgão só que faz tudo. É isso aí, a direção é única, ou seja, as regras são as mesmas para o país inteiro, mas a execução é descentralizada. O governo federal, os estados e os municípios. Cada um tem um papel muito claro nesse grande time. O governo federal, nesse esquema, é o grande estrategista. É ele quem define as regras do jogo, quem financia uma parte importante do sistema e coordena as ações de alcance nacional, como o programa de vacinação, por exemplo. Já o Estado funciona como um gerente regional.
Ele adapta as políticas nacionais para a realidade local, organiza a rede de hospitais e serviços mais complexos e, um ponto crucial, ajuda os municípios a fazerem o trabalho deles. E, por fim, o município. É aqui que o SUS acontece de verdade para a maioria das pessoas. O posto de saúde do bairro, o hospital municipal, a prefeitura é quem está ali na linha de frente, executando os serviços do dia a dia. E é aqui que tudo se conecta. Lembra da Secretaria de Estado da Saúde que a gente viu lá no primeiro projeto, na Lei 741? Pois é exatamente essa estrutura que tem a responsabilidade de cumprir o papel do Estado que foi definido no segundo projeto, a Lei 8080. A estrutura, de repente, ganha um propósito claro. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise e a pergunta que fica é: por que tudo isso importa na prática? Por que se preocupar com esses documentos que parecem tão burocráticos? Porque eles não são só papelada, de jeito nenhum. Eles são, na verdade, o código-fonte da sociedade, o manual que define como os serviços essenciais devem funcionar para todos nós. Essas leis definem de quem a gente pode cobrar quando um serviço público falha, definem como o dinheiro dos nossos impostos se transforma numa vacina, numa sala de aula, numa viatura policial. Elas estabelecem os direitos de cada cidadão e a obrigação que o Estado tem de cumpri-los. É muito concreto. Então, o projeto está aí, a planta está desenhada, as regras estão claras. A grande questão que fica, e que vai muito além da nossa análise aqui, é sobre a execução. Conhecer o projeto é o primeiro passo para a gente poder avaliar e, claro, cobrar que a construção final seja fiel ao que foi prometido no papel. Fica aí a reflexão.